vida na cidade é marcada pelo intenso deslocamento de pessoas e cargas. Fluxo que está presente no começo da manhã e que permanece ao longo de todo o dia. São pessoas indo para o trabalho, para a escola, buscando opções de lazer e cultura. As cargas também atravessam a cidade diariamente. Elas seguem para o comércio, para a casa dos consumidores, para os canteiros de obra. Mas para que todos tenham qualidade de vida, é fundamental que os deslocamentos ocorram com fluidez e de modo confortável e seguro. É preciso haver mobilidade urbana, o que nem sempre acontece. Para enfrentar os problemas de mobilidade, é preciso planejar. Os gestores públicos e a população devem estabelecer diretrizes para o crescimento e a organização das cidades. Eles também precisam criar estratégias para garantir mais fluidez na movimentação de pessoas e de cargas. Fique ligado, está no ar a primeira aula da série Mobilidade Urbana. É comum que as cidades sofram transformações ao longo do tempo. A população que vive em determinado bairro, por exemplo, pode aumentar radicalmente, provocando o que os especialistas chamam de adensamento urbano. A maior concentração populacional em determinada área geralmente traz impactos para a vida dos moradores. Para entender como isso acontece, nós vamos conhecer agora um pouco sobre a história de um bairro da cidade de Belo Horizonte. Eu estou no Buritis, na região oeste da capital mineira. O bairro sofreu um intenso adensamento urbano a partir dos anos 90 e uma das consequências mais evidentes dessa rápida verticalização foi o aumento do número de veículos que trafegam por aqui. Este é Hilário, um dos primeiros moradores do Buritis. Quando ele chegou aqui no fim dos anos 80, havia poucas casas na vizinhança. O bairro era apenas um loteamento criado nas terras de uma fazenda. Aqui não havia nada. Essas ruas eram todas elas desertas. Aqui tinha os bois, tinha a fazenda, a sede da fazenda era ali nos fundos. Então os bois ficavam soltos aqui no pasto, porque naquele tempo era pasto, tinha muito capim e tudo. E eles dormiam ali na avenida, na Avenida Mário Werneck, que na época não passava carro, era raro passar um carro. Como é que é viver aqui hoje? Lembrando como é que era os tempos que tinha boi no pasto aqui ainda. Olha, eu vou falar uma coisa, o Buritis deve ser um dos melhores bairros para você morar. Primeiro, você não precisa sair do bairro. O Buritis hoje é independente. Tudo que você precisar, você tem. Agora é evidente, nos momentos de rush, nos picos, final da tarde, princípio da manhã e tudo, o trânsito não é dos melhores, não. Esta urbanista estudou as transformações ocorridas no Buritis ao longo das últimas décadas. Ela explica como foi esse crescimento do local. O bairro foi sendo ocupado ao longo da década de 80 e 90 de uma forma mais lenta, de uma forma menos densa, menos verticalizada. Em 96, houve uma alteração de lei e o Buritis foi classificado como uma zona de adensamento preferencial. O que significa? Significa que eram áreas da cidade que tinham uma infraestrutura favorável, que tinha oferta de imóveis e que poderia ser ocupado de uma forma mais verticalizada. Então houve realmente uma ocupação bastante agressiva, não apenas em termos de velocidade, que houve uma aprovação de muitos projetos, mas também como densidade, que foram implantados prédios mais verticalizados e com maior número de unidades. Foi o bairro que mais teve acréscimo populacional na década de 90. O rápido adensamento do Buritis preocupou os moradores, que sugeriram mudanças na legislação.
Alterações importantes para conter o avanço dos problemas de mobilidade que já afetavam o bairro. O que eles perceberam é que se permanecesse aquele ritmo de ocupação, a qualidade de vida ela não ia se manter por muito tempo, porque de fato você tinha uma área grande ainda desocupada e que você poderia até dobrar a população do bairro. Houve uma alteração de ocupação. Se antes você tinha 16 apartamentos por prédio, com a mudança da lei passou para 8. De uma certa forma, você diminuiu o ritmo de crescimento. Trouxe menos pessoas para o bairro. Menos pessoas para o bairro, exatamente. O exemplo do Buritis mostra que o adensamento urbano acelerado pode ter grande impacto na vida dos moradores. Ele também revela que é fundamental que as pessoas participem da elaboração das leis que afetam o local em que vivem. As transformações no espaço urbano devem ser orientadas pelo plano diretor do município. É ele que indica como devem ser a organização e o crescimento da cidade. O plano diretor estabelece, por exemplo, limites para construções e para o uso do solo em cada região. Mas não é só isso. Ele também pode indicar quais áreas do município precisam ser revitalizadas, onde serão construídas escolas, parques, postos de saúde e áreas comerciais. Vamos conhecer mais sobre esse assunto? No plano diretor são definidas as estratégias de expansão, de crescimento e desenvolvimento da cidade. Então ele pode e deve definir dentro dele para onde que a cidade vai crescer, né? E aí para isso você tem que pensar onde tem infraestrutura, onde não tem, onde é possível levar infraestrutura, como é a topografia, quais são as áreas que têm que ser preservadas por questões ambientais, né? Áreas que têm muitas vezes cursos d'água, mananciais, né? Lagoas, lagos de abastecimento da cidade são lugares para serem preservados. O modo como a cidade é organizada pode reduzir os problemas de mobilidade urbana. Uma estratégia é a criação de múltiplas centralidades no município, o que contribui para evitar os deslocamentos diários de parte da população, desafogando a região central. Essa foi uma das diretrizes que nortearam o planejamento da capital mineira. O Plano Diretor de Belo Horizonte de 96, ele conseguiu fazer isso no que diz respeito a atividades cotidianas, né? Já há estudos que mostram que, de fato, conseguiu-se descentralizar um pouco essas atividades de apoio cotidiano à população. Que vão desde serviços públicos até mercados e comércio mercado, em geral. Farmácia, né? Enfim, comércio e serviços, né? Serviço. A outra grande diretriz foi a diretriz de organização viária, né? E aí é uma diretriz que essa tem custo, né? São obras públicas de ligações viárias, né? Que pudessem conectar essas várias vias que saem do centro para as regiões mais periféricas, né? De tal maneira que, ao sair de uma região da cidade para outra, eu não precisasse de vir ao centro, né? E essas obras vêm sendo feitas pouco a pouco. O plano diretor não pode ser visto como um plano de governo que traduz a visão do prefeito. O documento tem que refletir os anseios da população sobre o crescimento e a organização do município. Por esse motivo, ele deve ser criado com a participação de todos os segmentos da sociedade. Também é fundamental que as pessoas participem das revisões do plano, que devem ocorrer pelo menos a cada 10 anos. O momento de elaboração do plano diretor é um grande momento em que os diversos grupos sociais, os diversos interesses se reúnem para discutir a cidade, discutir como que a cidade vai crescer, como que ela vai se desenvolver, que atividades são importantes de serem priorizadas, né? Como nós vamos definir lugares para determinadas atividades, para trazer, muitas vezes, desenvolvimento econômico, né? E aí, cada cidade é uma, não dá para eu pensar o plano diretor como uma receitinha que vai servir para todas as cidades. O plano diretor ele tem que ser participativo, né? Se ele não for participativo, ele pode ser anulado pela justiça, né? Considerado nulo, né?
às vezes chegam-se a acordos que depois não são efetivados, né? Por quê? O plano diretor ele tem que ser uma lei, né? Então ele tem que ir para a Câmara Municipal para ser aprovada. Então, o ideal é que os vereadores, eles têm a sua autonomia para discutir, e eles podem e devem depois também fazer discussões públicas, mas o ideal é que eles já participem de alguma maneira, né, das discussões desde o início, até para se apropriarem do que está acontecendo. O importante é aquilo que a sociedade acordar, que seja respeitado depois no projeto, na lei que vai ser aprovada. Isso tem acontecido em geral? Às vezes sim, às vezes não. Como a gente viu, o plano diretor aponta os caminhos para o crescimento das cidades, mas também é preciso pensar em estratégias para melhorar o deslocamento de pessoas e de cargas pelo município. E esse é o papel do plano de mobilidade urbana. Todos os municípios que têm que ter um plano diretor, eles têm que ter um plano de mobilidade também de acordo com a lei. Na verdade, o plano, assim, quando você vai pensar o que vai ser o plano, ele vai ter todo o mapeamento da cidade, né? E ele vai ter diagnóstico e prognóstico, ou seja, qual que é a situação atual e o que a gente quer caminhar para poder mudar. Então, ou seja, onde são as linhas de ônibus? Onde estão os mapas de linhas de ônibus? Qual que é a previsão de expansão dessas linhas de ônibus? Qual que é a previsão da rede? Então você pode falar ônibus, pode falar de metrô, você pode falar de ciclovia, você pode falar, na verdade, de reforma de calçada. Quando a gente fala de plano, é exatamente esse planejamento, o projeto que vai ser desenvolvido. Ouvir as pessoas é fundamental. É assim que a gente constrói o plano diretor e o plano de mobilidade urbana. As pessoas precisam pensar o que querem para nossas cidades. E é isso que alguns grupos já estão fazendo, buscando soluções e divulgando ideias. Fisiagrama é um coletivo que nasceu de arquitetos, urbanistas, artistas, cientistas políticos de Belo Horizonte, trabalhando a questão do espaço público. A gente sente uma ausência dessa discussão do espaço público no Brasil hoje e, ao mesmo tempo, um abandono do espaço público pelos governos, né? A gente tem poucas praças, poucos parques, muitas vezes as ruas viraram hoje lugares dos automóveis e deixaram de ser aquele lugar da convivência também. E, por outro lado, os espaços públicos são monumentalizados ou, às vezes, hipervigiados, né? A praça pode não ser muito tratada, mas é proibido pisar a grama. Em 2012, o Pise a Grama levou para as ruas de Belo Horizonte uma campanha com propostas para o espaço urbano. A primeira, que é nadar e pescar no Arrudas, né? E a gente está aqui no Arrudas. Arrudas, né? E quando a gente conversa com as pessoas, muita gente tem essa memória de pescar no Arrudas, do pai que nadava, que pescava, que tinha uma convivência com o rio afetiva, do lazer, né? De um lugar de experimentação da cidade. É uma bolsa que as pessoas procuram muito, sempre querem ter essa camiseta, a bolsa, o adesivo, em busca, eu acho, de retomar essa memória, de buscar uma cidade que talvez lá no passado a gente tenha um pouco um desejo de onde a gente quer que ela esteja. É um desafio muito grande, essa questão de quebrar o imaginário e os paradigmas. As pessoas elas estão acostumadas a certos paradigmas. Um bom jeito é mostrando lugares que fizeram exatamente o que a gente está propondo sem nenhuma concessão. Não é melhorar um pouquinho. Se a gente levar nadar e pescar no rio para Seul, isso deixa de fazer sentido a campanha, porque lá isso já acontece, as pessoas já recuperaram os rios, né? Se você levar carros fora do centro para Londres, a bolsa já não faz mais sentido, porque Londres já tem uma política de restrição de carros muito grande no centro da cidade e reduziu muito os carros. Se você levar parques abertos 24 horas para Porto Alegre, a bolsa já não faz mais sentido, porque em Porto Alegre os parques não têm grades e ficam abertos a noite toda. Se você levar uma praça por bairro para diversas cidades do mundo, já tem muito mais de uma praça por bairro. Então, se por um lado a gente parece que a gente está na utopia, a gente está lidando com coisas que existem ou que até já existiram aqui mesmo em Belo Horizonte, né? Então, acho que o importante para a gente conseguir que esse entendimento aconteça é trazer esses outros exemplos, mostrar a nossa própria história e o que está ao nosso redor, né? Isso abre o imaginário da população.
Fique ligado, na próxima aula da série Mobilidade Urbana, você vai entender o que significa garantir a todos o acesso à cidade.